Me chamo Lucas Menezes. Durante 27 anos servi a Marinha do Brasil, com especialização em propulsão nuclear e engenharia de sistemas. Meu posto final foi como subchefe técnico do setor de reatores do SBN-02 Guardião, o segundo submarino nuclear da nossa frota. Fui dispensado com honras, decorado com 3 medalhas, uma aposentadoria justa e um silêncio que aprendi a carregar com mais peso que qualquer uniforme. A vida civil me acolheu com uma indiferença previsível. Trabalhei como consultor esporádico em projetos energéticos, fiz palestras técnicas em universidades que mal sabiam pronunciar o nome dos componentes que eu ajudei a construir. E, aos poucos, fui me apagando do radar institucional, como todo homem treinado para desaparecer sem deixar sombra. Por isso, quando recebi o chamado, algo dentro de mim soube, antes mesmo que qualquer voz confirmasse, que não havia sido exatamente esquecido. Era uma madrugada nublada, de sexta para sábado, quando o telefone tocou. Um aparelho fixo, antigo, herdado da casa dos meus pais. O número não estava salvo, o identificador mostrava apenas traços, e quando atendi, a voz do outro lado soou como se tivesse atravessado quilômetros de concreto e aço antes de chegar até mim. Senhor Menezes. Coordenadas em 30 minutos. Prepare-se para deslocamento imediato. Autorização protocolo Alfa Zulu 173. A ligação caiu sem tom de desligamento. Na sequência, uma mensagem criptografada apareceu em meu celular, com uma sequência de coordenadas geográficas que me levariam até um hangar desativado no porto de Itaguaí, além de uma senha verbal simples. Submerso permanece oculto. A hora marcada, 04:15. Nenhum documento, nenhuma explicação. Apenas a certeza de que, seja lá o que fosse, não se tratava de um erro. Fiquei parado no corredor por um longo tempo, encarando o telefone como se ele pudesse me oferecer mais detalhes. Mas não havia mais nada. A convocação era clara, ainda que absurda. Fazia 7 anos desde a última vez que vesti uma farda, e 11 desde a última viagem operacional do Guardião. Na teoria, aquele casco havia sido oficialmente descomissionado, embora eu soubesse que muitos navios da Marinha Brasileira jamais são realmente aposentados. Apenas adormecem. Fui até o quarto, vesti meu antigo macacão de serviço que ainda mantinha guardado em uma mala sob a cama, calcei minhas botas com o automatismo de quem ainda conhecia cada amarração, e guardei apenas o necessário: lanterna, canivete tático, um bloco de anotações em couro e uma fotografia antiga da tripulação do Guardião, tirada pouco antes da missão de 1997. A última que fizemos juntos, antes de um silêncio protocolar cobrir tudo o que se passou nas semanas seguintes. Peguei meu carro, dirigi pelas estradas vazias de madrugada, como se minha mente reconhecesse o trajeto antes dos olhos. Não havia bloqueios, não havia soldados. Apenas um veículo militar sem marcações me esperava do lado de fora do hangar. 2 homens desceram, ambos usando o novo padrão de farda camuflada, sem nenhuma identificação visível, nem nome, nem patente. Por favor, Sr. Menezes, precisamos que o acompanhe agora. Entrei sem questionar. O veículo atravessou áreas restritas do complexo naval sem nenhuma verificação externa. Portões se abriram automaticamente, como se minha chegada já tivesse sido prevista com dias de antecedência. Estávamos indo para um dos setores desativados da base naval Almirante Castro e Silva, usado há décadas para armazenamento de embarcações fora de uso. O cheiro de óleo antigo e metal oxidado tomou o ar assim que descemos. O hangar era imenso, vazio e escuro, exceto por uma fileira de luzes fluorescentes que levava até uma rampa de acesso submersa. Ao fundo, coberto por lonas escuras e cercado por andaimes improvisados, estava o Guardião. A visão me paralisou, meu antigo submarino. O mesmo casco longo, com seu timão traseiro ainda marcado por impactos antigos. Mas havia algo diferente. Pequenos detalhes que só alguém íntimo da embarcação notaria. Antenas que não faziam parte da arquitetura original. Sensores que pareciam adaptados com pressa. E, acima de tudo, o silêncio absoluto em torno dele, como se a própria base estivesse mantendo a respiração suspensa. Um homem me esperava na base da rampa. Moreno, barba bem aparada, olhos duros como pedra vulcânica. Sou o Tenente César, estávamos esperando por você. A forma como ele pronunciou meu nome não era de quem havia lido um dossiê. Era de quem já me conhecia há muito tempo, embora meu rosto não registrasse nenhuma memória recíproca. Sua presença foi requisitada para garantir o controle técnico do núcleo de propulsão do Guardião. A missão será breve,
sigilosa, e todos os dados operacionais são de classificação ômega. Essa classificação nem sequer existe, respondi, instintivamente. Agora existe. Ele replicou, entregando-me um cartão magnético com meu nome impresso e uma tarja vermelha, marcada apenas com a letra O. Nosso tempo é curto. O reator será reativado nas próximas 4 horas. Precisamos que esteja a bordo antes disso. Subi pela rampa com os joelhos enrijecidos pela memória muscular de quem caminhou por décadas sobre aço úmido. Ao entrar pelo escotilhão superior, o ar me atingiu como um soco de lembrança. O cheiro de metal aquecido, de graxa antiga, de ar reciclado que não sentia desde que deixei o mar. Mas havia algo mais, um odor quase imperceptível, como ferro queimado misturado a mofo de caverna. A iluminação era mínima, apenas fitas de LED azuis ao longo dos corredores. As antigas lâmpadas incandescentes haviam sido retiradas. Um homem de aparência pálida passou por mim, com olhos fundos e mãos enluvadas. Não me cumprimentou. Não reconheci seu rosto. Cheguei até a sala do núcleo de propulsão. O coração do guardião. Os sistemas estavam em inicialização automática. Os monitores ligados, os painéis ainda intactos, embora com uma interface digital nova sobre os controles analógicos. Havia tecnologia demais para um submarino desativado. Equipamentos que nem mesmo as plataformas atuais da frota ostentavam. Um cabo de fibra ótica passava pelo teto como uma veia externa, conectando o centro do reator a algum ponto não especificado no mapa interno. Tentei ativar o terminal para verificar a procedência do novo hardware, mas uma senha me bloqueou. Autorização só disponível após o mergulho. A tela piscava em branco, como se esperasse minha próxima decisão. No fundo da sala, a mesma cadeira onde me sentei pela última vez em 1997 me aguardava. O couro rachado, os apoios desgastados. Sentei. Respirei fundo. Fechei os olhos e escutei o som. Um som que vinha de dentro das paredes, como se algo estivesse vivo entre os parafusos e as soldas. Como se o guardião não fosse mais apenas um casco de aço e urânio. Era uma pulsação. E ela parecia estar ouvindo. Ao pisar novamente no convés do guardião, algo dentro de mim estalou como um osso antigo que reaprende a sustentar o peso do corpo. O cheiro era o mesmo de sempre. Uma mistura de ferrugem, óleo queimado e o mofo salgado que parece nunca abandonar as paredes internas de um submarino. Mas havia algo estranho no ar. E não apenas no sentido figurado. A pressão parecia diferente, como se o oxigênio passasse por filtros desconhecidos, reciclado por máquinas que não faziam parte do projeto original. Meu nome, Lucas Menezes, estava registrado no sistema, e minha presença ali fora autorizada por uma senha vocal codificada, mas era como se o próprio submarino não me reconhecesse. Os corredores estavam ligeiramente mais estreitos do que eu lembrava. As luzes de emergência piscavam em tons de âmbar, não vermelho, e o painel principal da sala de comando havia sido substituído por uma interface digital sem marca, sem linguagem técnica reconhecível, como se projetada por uma mente que compreendia máquinas, mas não fazia parte do nosso tempo. A tripulação era reduzida e estranhamente silenciosa. Havia rostos jovens, homens com olhar firme, mas sem a postura típica dos oficiais da Marinha. Alguns usavam uniformes completos, mas sem insígnias, sem nome bordado, sem patente visível. Evitavam contato visual, e mesmo quando cruzávamos em corredores estreitos, desviavam como se meu corpo não existisse plenamente no espaço que ocupavam. 2 deles, ao cruzar comigo próximo ao compartimento de torpedos, interromperam uma conversa súbita e saíram em silêncio. Suas vozes não tinham sotaque, não tinham calor. Pareciam apenas sons emitidos por obrigação, como se estivessem ensaiando a fala humana. E havia também os rumores. Coisas ditas baixo demais para serem registradas nos microfones de segurança, mas sussurradas com frequência suficiente para que chegassem aos meus ouvidos veteranos. Que alguns dos homens não dormiam. Que não precisavam comer com regularidade. Que o som de seus passos à noite, quando a embarcação inteira mergulhava no silêncio do Atlântico profundo, era irregular, como se os pés tocassem o chão com leveza demais. Comecei a prestar atenção nos detalhes. No alojamento, minha cabine original havia sido movida. O número 12, que ficava próximo à câmara de descompressão, agora estava junto ao refeitório. Tentei acessar os registros de planta do submarino, mas o terminal informava que os arquivos estavam corrompidos. A estrutura geral do guardião ainda era reconhecível, mas havia portas onde não havia portas,
escotilhas com sensores biométricos que não constavam no projeto original, e um compartimento central, logo abaixo do reator principal, que jamais existiu em meus anos de serviço. E ali, naquela nova espinha dorsal metálica do submarino, o ar parecia mais denso, quase viscoso. Durante uma inspeção de rotina, encontrei um grupo de engenheiros que não respondiam às minhas perguntas. Apenas me olhavam com uma neutralidade quase apática, e depois voltavam aos seus terminais como se nada tivesse acontecido. Um deles, ao perceber minha insistência, apenas murmurou: "Você não devia ter voltado." Não sei se era uma ameaça, um aviso ou um lamento. Mesmo os equipamentos conhecidos pareciam ter mudado. O painel de controle do reator nuclear ainda tinha seu formato tradicional. Os níveis de radiação, a temperatura dos núcleos, os alarmes térmicos, mas haviam sido acrescentadas camadas de software que operavam sozinhas. O sistema de resfriamento agora era redundante, duplicado em linhas que não levavam a lugar algum, como se alguém tivesse simulado circuitos por dentro da própria estrutura, apenas para disfarçar algo mais. Tentei entrar em contato com o comando da Marinha via rádio interno, mas a frequência oficial estava silenciada. Apenas ruído branco. Não havia resposta. No diário de bordo, nenhuma anotação recente. Apenas registros datados de 1996. E depois, um salto para a semana passada. Entre essas datas, mais de 2 décadas de silêncio. Como se o Guardião tivesse deixado de existir e, então, retornado sem jamais ter sido desligado. As máquinas estavam limpas demais. As válvulas lubrificadas, como se usadas recentemente. Mas não havia registro de entrada ou saída nos estaleiros da Marinha nos últimos 20 anos. Um submarino dessa classe não se move por vontade própria, e muito menos permanece operacional após décadas fora de serviço. A não ser que não tenha ficado fora. Comecei a desconfiar que o Guardião nunca havia sido realmente aposentado. Que sua ausência dos registros era parte de algo maior. Uma omissão deliberada. Lembrei de um antigo boato, algo que se dizia nos bastidores da base de Aratu, quando o submarino foi oficialmente descomissionado. Alguns diziam que ele fora vendido como sucata para um país estrangeiro. Outros juravam que havia sido afundado como alvo em testes de torpedo. Mas havia um oficial antigo, de cabelo branco e dedos queimados de cigarro, que me dissera uma vez, quase em segredo: "O Guardião não vai sumir, Menezes. Ele vai esperar. E quando for chamado de volta, vai lembrar." E agora eu estava ali, dentro do ventre metálico dessa criatura feita de aço e história mal contada, cercado por homens que não me olhavam, sensores que não respondiam e corredores que pareciam se curvar discretamente quando ninguém estava olhando. Eu sentia o chão tremer às vezes, mas não era o motor. Era algo mais profundo, como se algo se movesse no fundo do casco. Algo que nunca dormiu. E mesmo sem saber ainda o objetivo da missão, mesmo sem coordenadas, sem briefing oficial, sem comandante visível, eu começava a entender que o Guardião não era apenas uma máquina de guerra reativada. Era uma espécie de santuário flutuante, um lugar que fora fechado por um motivo que ninguém mais parecia lembrar. Ou ousava lembrar. E agora, estávamos de volta ao mar. E ele, o Guardião, estava desperto. E esperando. Durante os primeiros dias a bordo do Guardião, fui tomado por uma sensação que, a princípio, associei ao mero desconforto de retornar ao ambiente fechado de um submarino após tantos anos afastado. Mas aquela pressão constante atrás dos olhos, aquela vertigem sutil que parecia pulsar no compasso do próprio casco, não se explicava apenas pelo confinamento ou pelo sal entranhado no metal. Havia algo errado na respiração da embarcação. Como se o ar tivesse adquirido densidade demais, como se cada inspiração trouxesse não oxigênio, mas lembranças esquecidas por metal que jamais deveria ter voltado à vida. E tudo isso se intensificava quando eu me aproximava da sala do reator. O núcleo de propulsão do Guardião, um antigo reator de fissão compactada, fora construído para durar décadas, mas seu ciclo deveria ter sido encerrado ainda nos anos 2000. Quando entrei no compartimento de manutenção, encontrei os monitores ligados, todos operando dentro dos padrões. Temperatura estável, pressão controlada, nenhum alarme. Mas havia um som que os instrumentos não registravam, um zumbido grave, contínuo, pulsante, como um coração enterrado sob toneladas de aço, batendo em uma frequência que escapava à lógica dos nossos sensores. Só era audível dentro da sala. E mesmo ali, não vinha de nenhum ponto específico.
Ele atravessava os painéis, passava pelos cabos, vibrava dentro das articulações dos dedos. Não era som, era presença. O curioso é que ninguém falava sobre isso. Questionei 2 técnicos de refrigeração que entraram comigo numa segunda inspeção. E ambos negaram ouvir qualquer coisa. Mas percebi que evitavam pisar sobre as placas metálicas do centro da sala. Que seguravam a respiração quando se aproximavam da câmara primária. Que seus olhos se moviam com cautela, como se temessem olhar para algo que não queriam ver. Um deles, o mais novo, saiu da sala pálido, suando, dizendo que precisava verificar um vazamento no compartimento de salmoura. Mas não havia nenhum alerta de vazamento em lugar algum. Comecei a fazer anotações manuais. Gravei áudios em um gravador analógico que havia trazido comigo por precaução. E quando os reproduzi mais tarde, percebi que o zumbido não estava lá. Mas algo estava. Entre as pausas da minha voz, surgiam ruídos de baixa frequência. Ressonâncias abafadas. Como palavras ditas debaixo d'água. Aumentei o volume, segurei o fone contra o ouvido, e por um instante, juro que escutei meu nome. Não dito. Sussurrado. De dentro da própria gravação. A voz parecia com a minha, mas carregava um eco impossível. Um tipo de reverberação que eu só ouvira em câmaras anecoicas militares. Aquelas onde até o batimento cardíaco parece gritar. Nos dias seguintes, comecei a perceber um padrão. O zumbido do reator parecia se intensificar em horários específicos. 3h33 da madrugada. Sempre esse horário. O som vibrava mais forte, e tudo dentro do submarino parecia desacelerar. As luzes oscilavam em ciclos lentos. O sistema de ventilação se calava por alguns segundos. E, nesses momentos, eu sentia uma dor aguda no fundo do crânio, atrás dos olhos, como se alguém tentasse puxar uma lembrança enterrada à força. Comecei a evitar dormir por volta dessa hora, mas mesmo acordado, o zumbido se manifestava. Acordado ou não, o reator chamava. Pedi acesso aos logs de manutenção do núcleo. Recebi arquivos incompletos. As datas estavam truncadas. Muitos eventos constavam como desconhecido ou acesso negado. Havia uma linha em especial, evento B-137, repetida dezenas de vezes, sempre a 0333 e sem descrição. Perguntei ao oficial de sistemas, e ele disse que nunca ouvira falar desse código. Mas quando voltei ao meu alojamento, encontrei uma anotação a lápis colada sob minha cama, dobrada em 4, com a caligrafia trêmula e quase infantil. B-137 é a frequência da resposta. Não ouça por tempo demais. Fui até o terminal de áudio do setor de comunicação auxiliar, conectei um decodificador de banda larga que eu mesmo montei com peças do laboratório de manutenção e sintonizei o sistema na frequência 137.0. Por alguns minutos, só havia ruído. Depois, uma espécie de batida lenta, intercalada com silêncios cada vez mais curtos. O som lembrava uma gravação cardíaca, mas estava distorcido, como se viesse de algo maior. Muito maior que qualquer organismo humano. De repente, uma voz surgiu. Uma voz que não falava nenhum idioma conhecido, mas que, de alguma forma, parecia compreensível. Era como ouvir um sonho esquecido se formar em palavras. A mensagem era curta. 3 frases. Todas dentro da minha cabeça, mesmo quando o som parou. Você está de volta. Não mude o curso. Nós ainda estamos aqui. Desde então, passei a usar tampões de ouvido sempre que entrava no compartimento do reator. Mas mesmo com eles, sentia o som dentro do peito. Como se o próprio reator tivesse desenvolvido uma pulsação própria. Uma consciência que usava vibração como linguagem. Fui até a estrutura externa do núcleo numa madrugada em que a tripulação dormia. Toquei a carcaça fria do reator. E naquele instante, senti meu corpo tremer. Não por medo, mas porque o zumbido cessou. Pela primeira vez, houve silêncio. E nesse silêncio, algo sussurrou em minha mente. Não em português. Não em linguagem alguma. Mas eu entendi. Já estivemos aqui antes. Voltei para meu alojamento com as pernas trêmulas. Me encarei no espelho. Meus olhos estavam levemente dilatados. E havia sangue nas narinas. Mas não doía. Apenas escorria, como se algo dentro de mim estivesse se ajustando a uma nova pressão. Não atmosférica, mas existencial. Desde aquela noite, o Guardião deixou de ser apenas um submarino com um passado misterioso. Ele se tornou uma entidade viva, uma consciência metálica alimentada por um núcleo que não devia mais funcionar. E eu comecei a entender que o reator não estava apenas fornecendo energia.
Ele estava emitindo sinais, chamando algo, ou respondendo a algo que já estava vindo. E ninguém a bordo parecia disposto a admitir isso. Porque todos, no fundo, já sabiam. O reator do Guardião nunca foi desligado. Ele apenas esperava a hora certa para despertar. E agora que despertou, ele quer ser ouvido. A rotina a bordo do Guardião, se é que aquele ambiente hostil podia ser chamado de rotineiro, seguia uma marcha estranha. Os turnos eram cumpridos com rigidez, mas o relógio parecia desobedecer às leis do tempo que conhecíamos. O ciclo do Sol deixara de fazer sentido, desde o momento em que mergulhamos fundo o bastante para que a escuridão do Atlântico engolisse os últimos vestígios de céu. E ainda assim, algo parecia fora de ordem. Os relógios digitais às vezes marcavam horários divergentes por segundos, depois por minutos, depois por mais. Os dados de posicionamento, por sua vez, começaram a apresentar microvariações que não foram justificadas pelas correntes marítimas. A navegação deveria seguir um curso específico, pré-programado, em linha reta para um ponto de testes no Atlântico Central. Um destino definido, autorizado, traçado com exatidão. Mas em uma madrugada, às 02h44, enquanto revisava os protocolos da sala de propulsão, percebi que estávamos inclinando ligeiramente para oeste. Apenas alguns graus no início. Pequeno demais para alarmar qualquer radar, mas o suficiente para me fazer franzir a testa e consultar os mapas com atenção. Fui até a cabine de navegação. O operador dormia em posição quase fetal diante do console, algo que nunca vi acontecer com oficiais treinados, ainda mais em operação ativa. Os monitores, no entanto, não apontavam nenhum alerta. A nova rota estava inserida como se tivesse sido autorizada por comando superior, mas não havia assinatura, nenhuma senha, nenhum registro de autorização. Apenas a nova linha de curso, agora divergente em 8 graus do plano original, nos levando para o sudoeste, rumo a uma zona que, para minha surpresa, constava nos mapas navais como área de silêncio magnético. Uma daquelas faixas escuras que aparecem sem explicação, onde equipamentos perdem momentaneamente a estabilidade, onde bússolas giram sozinhas, e onde, segundo histórias antigas, navios da década de 60 reportaram mau funcionamento de rádios, seguido de horas inteiras sem memória dos eventos. Na Academia Naval, falávamos dessas regiões com ceticismo forçado, rindo para esconder o desconforto de que talvez, em meio ao abismo, existissem zonas do oceano que simplesmente não respondiam às leis humanas. Perguntei ao oficial de rádio sobre o novo curso. Ele limitou-se a dizer que houve um ajuste de protocolo, vindo do alto comando. Pedi para ver o documento. Ele apenas repetiu a frase, agora em tom mais firme, quase automático. Fui até o capitão de bordo, um homem experiente, calado, daqueles que fumam charutos dentro da sala de comando como se ainda estivéssemos nos anos 70. Ele me olhou por longos segundos, sem desviar os olhos do mapa holográfico diante de si, e disse apenas: "Siga com sua função, Menezes. O curso está correto." Mas havia algo na sua voz. Um leve tremor. Uma fração de medo. Como se ele também tivesse acabado de descobrir para onde estávamos indo, e simplesmente aceitasse, porque resistir já não era mais uma opção. Nos dias seguintes, a tripulação começou a demonstrar sinais de inquietação crescente. Silêncios longos no refeitório, olhares que se cruzavam com desconfiança. Cochichos abafados nos corredores, sempre interrompidos quando um dos homens sem insígnia se aproximava. Esses homens, que eu chamava de os mudos, pois nunca os vi trocarem sequer uma palavra, andavam em duplas, vigiavam os setores com olhos imóveis, e não comiam junto aos outros. Ninguém sabia quem os havia designado ali. Tampouco figuravam nos quadros de hierarquia do navio, mas todos sabiam que estavam no comando real. Até o capitão os evitava. Na madrugada do quarto dia, algo ocorreu. O sistema de iluminação sofreu uma queda por 18 segundos. Luzes de emergência não se ativaram. Durante esse breve intervalo, escutei sons que não pertenciam ao submarino. Passos, mas não os habituais passos metálicos. Eram abafados, como se viessem debaixo dos painéis. Vozes em sussurros, muito rápidas, impossíveis de entender. Quando a luz retornou, os sistemas haviam sido reiniciados. E a rota, mais uma vez, estava alterada. Agora nos dirigíamos a um ponto marcado apenas como Zona 3SR. Não constava em nenhum documento da missão. Não existia em nenhum mapa público.
Mas os instrumentos agora apontavam esse destino como prioridade alfa. Tentei contestar. Acessei o servidor central da navegação com minha antiga credencial de oficial técnico. Foi aceita. O que encontrei me gelou a espinha. Uma pasta criptografada com o nome Protocolo Cianótipo. Ao abrir, surgiram linhas de código que se autodestruíram em segundos. Mas antes disso, consegui ler uma única frase. Cianótipo ativo. Destino programado pelo núcleo. O núcleo. O reator. Era ele que determinava a rota? Confrontei o tenente César, o oficial silencioso que parecia pairar sobre os sistemas como um fantasma administrativo. Perguntei diretamente. Quem alterou o curso? Ele respondeu com uma calma que não combinava com a gravidade da pergunta. O guardião está seguindo a função para a qual foi reativado. Não fomos nós que escolhemos isso. Insisti, furioso, exigindo resposta. Ele apenas me olhou, com um leve inclinar de cabeça, e disse: Menezes, você entende de propulsão. Mas isso aqui vai além da física. Vai além da marinha. Há comandos que vêm de camadas que nós só interpretamos quando já aconteceram. E então saiu, como se sua presença naquele corredor tivesse expirado. A partir daquela madrugada, o guardião passou a se comportar como um organismo com vontade própria. Os motores respondiam com precisão, mas havia variações de pressão inexplicáveis nos tanques de lastro. A água externa começava a exibir partículas metálicas em suspensão, como se estivéssemos nos aproximando de uma zona rica em ferrugem viva, como aquelas encontradas em embarcações naufragadas há séculos. Os sensores térmicos captavam zonas de calor no fundo do mar que se moviam em padrão espiral, algo incompatível com atividade vulcânica. E os sonares? Os sonares começaram a captar pulsos. 3 por minuto. Sempre a mesma frequência. Sempre quando o relógio marcava 03:33. A tripulação evitava fazer perguntas. A ausência de explicações havia se tornado regra. A única certeza era que o guardião não mais obedecia ao plano original. Estávamos indo para onde o próprio submarino queria ir. E o mais perturbador de tudo é que, no fundo, bem no fundo, uma parte de mim começava a aceitar isso como inevitável. Como se eu também estivesse recordando, aos poucos, de algo que já havia acontecido. Como se cada pulsar do reator estivesse, na verdade, despertando memórias que não me pertenciam. E talvez, só talvez, o verdadeiro desvio de rota não fosse geográfico, mas sim, humano. A inspeção de rotina nos compartimentos inferiores do guardião sempre fora uma tarefa conhecida para mim. Um ritual quase automático de checagem dos níveis de pressão, integridade dos selos e eficiência dos mecanismos de fechamento. Eu conhecia cada centímetro do velho submarino, mesmo com as novas adaptações. Meus pés seguiam quase por instinto os corredores metálicos estreitos, e minhas mãos deslizavam pelas bordas dos painéis, como quem procura as cicatrizes de um corpo antigo. Mas naquela tarde, embora não houvesse luz natural, o relógio interno marcava 16:17. Algo me guiou a descer um nível além do permitido. A escotilha de acesso ao setor 4B, que deveria estar trancada por ordem de segurança, estava entreaberta. Nenhuma senha foi solicitada. Nenhum alarme soou. Como se estivesse sendo convidado. Desci os degraus de ferro com o cuidado de quem sente que está cometendo um erro necessário. O corredor que encontrei era mais estreito do que qualquer outro no submarino. As paredes pareciam revestidas por uma camada extra de aço, mais escuro, quase negro. A temperatura estava alguns graus abaixo do normal. A umidade, mais densa. O ar carregava um cheiro metálico estranho, levemente ácido, que fazia arder o fundo da garganta como ozônio condensado. Ao final do corredor, havia uma porta que jamais existira nos projetos originais do Guardião. Eu tinha decorado aqueles esquemas com precisão obsessiva durante meus anos de técnico. Cada solda, cada linha de conduíte, cada baía de sistemas. Aquela porta não era um erro. Era uma adição deliberada. Não havia alça. Apenas uma superfície lisa, com um visor circular embutido em altura incomum, quase no nível do chão. Abaixei-me. O visor estava embaçado por dentro. Ao aproximar o rosto, uma pulsação suave de luz vermelha oscilava atrás da névoa do vidro. Algo ali dentro respirava. Ou simulava uma respiração. Uma cadência lenta, profunda, quase hipnótica. Encostei a palma da mão no metal. Estava morno. Não quente como o calor dos motores ou dos circuitos. Era um calor orgânico.
como a temperatura de um corpo vivo. Quis registrar aquilo, claro. Peguei meu tablet militar e abri a interface de manutenção. Tentei marcar a posição, criar uma entrada no sistema. Mas ao digitar o setor e tentar confirmar, a tela apagou. Reiniciou sozinha. Quando voltou, todas as minhas tentativas de registro haviam desaparecido. A seção 4B constava como inexistente. Insisti. Redigitei manualmente os dados. Quando pressionei salvar, o tablet travou novamente. Uma mensagem surgiu no centro da tela. Área sem permissão de escrita. Aquilo era impossível. Eu tinha credencial de segundo nível de engenharia nuclear. A única razão para uma negativa como aquela seria uma autorização de segurança máxima. E ainda assim, essa área nem mesmo existia nos documentos oficiais. Voltei ao setor de servidores tentando rastrear no código-fonte do sistema qualquer menção àquela escotilha. Nada. Nem nos logs de construção. Nem nas rotas de acesso. Era como se o compartimento inteiro tivesse sido instalado. Após o encerramento oficial da construção do submarino. Voltei ao alojamento confuso, inquieto, e pela primeira vez em muito tempo, senti medo de dormir. No dia seguinte, tentei comentar discretamente com um colega engenheiro, um rapaz chamado Braga, que estava cuidando da verificação dos estabilizadores de profundidade. Perguntei se ele já tinha ido à seção 4B. Ele apenas me encarou por um segundo a mais do que o necessário. Depois, com um sorrisinho tenso, respondeu: "Não tem 4B no Guardião, Sr. Menezes. Nunca teve." Recuou, como quem percebeu que já dissera demais. Mas algo no olhar dele, aquele breve tremor nos lábios, me dizia o contrário. Ele sabia. Talvez já tivesse estado lá. Talvez tivesse visto. Mas, naquela noite, a escotilha voltou a me chamar. Não literalmente, é claro. Mas senti que algo ali estava esperando. E o mais assustador era que não parecia um aviso. Era mais como um reconhecimento. Como se aquilo soubesse quem eu era. E talvez já me conhecesse há mais tempo do que eu era capaz de entender. Tentei resistir, seguir meus protocolos, ignorar o impulso de retornar àquele corredor esquecido. Mas o guardião não permitia esquecimentos. E quando, no dia seguinte, abri meu painel de tarefas, vi uma nova linha no cronograma. Inspeção 4B. Prioridade média. Técnica. Menezes L. Nenhum outro nome. Nenhum outro detalhe. A ordem não fora assinada por ninguém. Mas estava lá, registrada no sistema central. Um comando aceito. Uma missão designada. Um destino selado. Voltei ao corredor como um homem que desce ao próprio inconsciente. Cada passo soava mais grave, como se o metal estivesse mais denso, o ar mais espesso. A porta, quando cheguei, estava diferente. O visor agora mostrava nitidamente o interior. Um espaço circular, iluminado por uma luz azul turquesa que vibrava em pulsos. Não havia equipamentos visíveis. Nenhum painel. Apenas paredes nuas, curvas, sem soldas aparentes. No centro, uma espécie de pedestal metálico, como um altar, com 3 cavidades circulares preenchidas por líquidos de cores distintas: âmbar, vermelho escuro e preto. A sensação que tive foi de invasão, como se meus olhos não fossem bem-vindos ali, como se ver fosse, em si, uma violação. Mas eu não conseguia desviar. Atrás de mim, passos. Girei o corpo num reflexo. Nada. Apenas silêncio. E então, o som. Um zumbido fraco, vindo do interior da sala. As cavidades líquidas começaram a borbulhar levemente. O visor piscou 3 vezes. Depois escureceu. Quando tentei encostar a mão na porta de novo, ela estava fria. Mortalmente fria. Como se o calor de antes fosse apenas uma ilusão. Ou um engano da minha percepção. O que quer que estivesse ali, recuara. Ou se escondera. Voltei ao alojamento com a mente em torvelinho. Cada tentativa de racionalizar aquilo me levava a novas perguntas. Por que aquela sala fora instalada? Quando? Quem a programara nos sistemas? Por que ela não constava nos mapas? E mais do que isso, por que agora parecia reagir à minha presença? Eu não era mais um técnico inspecionando um submarino. Eu era parte de um ciclo que não compreendia. Um ciclo que, aparentemente, havia começado antes mesmo de eu ser convocado. E talvez, apenas talvez, a razão de eu estar ali fosse muito mais profunda do que qualquer missão de reativação. Talvez eu estivesse lá para lembrar. Ou para ser lembrado. Seja lá o que isso significasse, eu sabia que não haveria volta. Porque uma vez que se vê uma porta que não existe,
Ela nunca mais desaparece. Ela apenas espera. E um dia, ela se abre. Os dutos de ar do guardião sempre emitiram sons. Isso era esperado. Vibrações metálicas, assobios sutis, chiados que variavam conforme a profundidade e a pressão externa. Em meus anos de serviço, aprendi a interpretar esses sons como parte do ambiente, como um idioma técnico falado pelas engrenagens do submarino. Mas a partir do 5º dia em alto mar, algo mudou na cadência desses ruídos. Não era mais simples ressonância térmica ou vibração estrutural. Era algo mais proposital. No início, achei que fosse cansaço. Passar muitas horas analisando os indicadores do núcleo, lidando com sistemas novos e com uma tripulação que mais parecia um experimento social falho do que uma unidade militar coerente, tudo isso certamente pesava sobre minha percepção. Mas o que ouvi naquela madrugada em meu alojamento não foi fruto de exaustão. Era uma voz. E me chamou pelo nome. Acordei com um calafrio intenso, daqueles que começam no estômago e sobem até a nuca. O ambiente estava mergulhado num silêncio denso, quase físico. Mas então veio o som. Primeiro como um sussurro longínquo, arrastado pelas frestas da ventilação. Palavras fragmentadas, ditas em um português que parecia mais antigo, mais cerimonioso, como se extraído de um texto de missa do século XVIII. Eu me sentei na cama, ainda tentando acreditar que sonhava, quando uma das frases ressoou com clareza por entre os chiados. Lucas Menezes. Você já esteve aqui. Meu nome, pronunciado com calma, seguido de uma sentença que não fazia sentido, mas que me atravessou como uma lâmina. Pulei da cama e encostei o ouvido na grade do duto. Nada. Silêncio absoluto. Quando tentei gravar algo com meu comunicador de bolso, o áudio retornou em branco, como se a própria gravação tivesse sido silenciada antes mesmo de começar. No dia seguinte, decidi não mencionar o ocorrido. Ainda estava tentando entender se aquilo era real. Mas fui surpreendido por um dos mais jovens do time de engenharia. Um rapaz chamado Aires. Ele se aproximou com os olhos fundos e um semblante trêmulo. Disse com voz baixa, que também ouvira coisas durante a noite. Palavras em latim, que ele reconhecera por ter sido coroinha na infância. Disse ter escutado algo como Mortuis non dormiunt hic. Os mortos não dormem aqui. E que, após isso, uma voz que imitava a do pai falecido dissera o nome completo dele. Achei que Aires estivesse em surto, mas ele parecia mais lúcido do que nunca, embora profundamente abalado. O mais estranho é que outros começaram a relatar fenômenos semelhantes. Em murmúrios nos corredores, ouvimos histórias de nomes sussurrados, memórias evocadas, frases desconexas surgindo do sistema de refrigeração, como se os próprios pulmões do submarino estivessem contaminados por algo que não respirava, mas se comunicava. Um dos operadores de radar, conhecido apenas como Reis, foi encontrado deitado em posição fetal perto do sistema de refrigeração principal. Os médicos de bordo não conseguiram entender o que houve. Ele não dormia havia 2 dias, e segundo os relatos dos companheiros de turno, ele parara de falar, apenas observando os dutos e murmurando trechos sem sentido, como se recitasse algo de cor. Quando consegui ficar a sós com ele por alguns minutos, perguntei o que ele ouvira. Reis respondeu com os olhos vidrados que os sons não eram simples ruídos, mas mensagens codificadas. Eles estão tentando lembrar de si mesmos, disse. Mas precisam de nomes. Usam os nossos. Essa frase ficou ressoando em minha mente por horas. O que quer que estivesse acontecendo ali dentro, tinha conexão com a identidade, com a memória, com uma espécie de mímica psíquica que se manifestava nos sistemas do submarino. Decidi fazer uma inspeção completa nos condutos de ar. Não era uma tarefa simples. O guardião era um labirinto de túneis estreitos, válvulas ocultas e fluxos cruzados de ventilação. Levei meu equipamento de detecção acústica portátil, uma espécie de microfone direcional capaz de captar frequências que escapam aos ouvidos humanos. O que encontrei foi ainda mais perturbador do que os relatos. Em certos pontos dos dutos, havia interferências sonoras muito específicas. Trechos de áudio com padrão rítmico semelhante à fala humana, mas com modulações que não correspondiam a nenhuma língua conhecida. Em outras áreas, os sons pareciam invertidos, como se alguém estivesse tentando se comunicar de trás para frente, distorcendo fonemas, brincando com a estrutura da linguagem. Tentei isolar essas gravações no terminal de análise. Ao reproduzir uma delas no laboratório técnico,
O software de decodificação travou. A tela piscou 3 vezes e exibiu uma frase automática, que jamais vira antes. Interpretação rejeitada. Sintaxe incompatível. A linguagem daquilo, seja lá o que fosse, não era feita para ser compreendida. Pelo menos, não por nós. Os sussurros passaram a acontecer com maior frequência. A tripulação começou a apresentar sinais de insônia, irritabilidade, lapsos de memória. Alguns homens simplesmente se recusavam a dormir nos alojamentos, preferindo cochilar em locais improvisados, longe dos dutos de ventilação. A nave, por sua vez, parecia mais viva, não no sentido poético, mas quase fisiológico. Os barulhos respiratórios vindos dos sistemas de refrigeração tornaram-se constantes. Uma pulsação suave, como se algo dentro da estrutura metálica do guardião estivesse acordando. Uma noite, ouvi meu próprio nome novamente, mas desta vez não pela ventilação, e sim vindo da tela de um dos terminais de acesso ao núcleo. Quando me aproximei, uma sequência de comandos havia sido digitada automaticamente no console, encerrando com: Menezes, volte à escotilha. A referência era clara, a porta que eu descobrira dias antes, no setor inexistente 4B. Não fui. Não naquela noite. Mas compreendi que havia uma relação direta entre os sussurros e aquele compartimento. O som parecia emanar dele. E mais do que isso, parecia amplificar-se pela estrutura do submarino. Era como se a sala oculta não apenas existisse, mas vibrasse em uma frequência própria, alterando sutilmente os sistemas do guardião, influenciando mentes, manipulando memórias. E talvez essa fosse a verdadeira natureza da missão que nos reunira ali. Não um deslocamento técnico, mas uma exposição controlada a algo que residia além da compreensão humana. Algo enterrado nas frequências do oceano, entre o silêncio da pressão abissal e o ruído de antigos nomes esquecidos. Eu começava a suspeitar que não estávamos em missão alguma. Nós éramos a missão. E talvez, como os sussurros insistiam em dizer, já tivéssemos estado ali antes. Mesmo que não nos lembrássemos. Ainda. A descoberta do relatório aconteceu por acaso, embora no fundo, eu já sentisse que algo esperava por mim dentro da estrutura técnica do guardião. A essa altura, eu já havia abandonado qualquer pretensão de cumprir exclusivamente ordens ou seguir hierarquias. A cadeia de comando estava quebrada desde o momento em que nos lançaram ao mar sem um destino claro, com uma tripulação fragmentada e códigos que pareciam tão antigos quanto apagados. Minha mente, já castigada pelos sussurros nos dutos, pela insônia e pela crescente sensação de repetição temporal, buscava respostas não em relatórios de missão ou reuniões de comando, mas nos arquivos mortos do próprio submarino, naquilo que os técnicos anteriores haviam esquecido de esconder, ou talvez, deixado ali propositalmente. O núcleo de propulsão, onde as memórias da embarcação pareciam se condensar em calor e pulsação, era o único lugar onde eu ainda me sentia capaz de pensar. Entre a cabine de controle da propulsão e a sala de contenção dos sistemas secundários, havia um painel antigo de registros analógicos. Esse painel, de aço escurecido, estava desativado desde os anos 90, mas estranhamente selado com parafusos novos, incompatíveis com os padrões da época. Uma decisão não oficial, alguém tentando esconder algo sem chamar atenção. Isso por si só já era suspeito demais para ser ignorado. Foram necessárias quase 2 horas para desmontar a estrutura, sem acionar os sensores de manutenção, que poderiam alertar os oficiais do convés superior. Por trás do painel, prensado entre cabos de energia isolados com fita desgastada, estava um invólucro de plástico militar, com lacre datado de 2001, mas contendo documentos muito mais antigos. Abri com as mãos trêmulas, não por medo, mas por uma antecipação instintiva de que aquilo mudaria completamente a compreensão do que era o guardião. O primeiro item era um envelope pardo, contendo uma pasta com carimbo azul desbotado. Classificado: Projeto Ecoacústico 04, Documento de Operação Conjunta. No rodapé, o logotipo da Marinha Brasileira ao lado de um brasão que eu desconhecia, algo entre o símbolo da Marinha Americana e a insígnia de uma instituição acadêmica. Dentro da pasta, havia páginas datilografadas, diagramas técnicos de propagação sonora, modelos de ondas de retorno e uma série de assinaturas que haviam sido riscadas com tinta preta, mas ainda parcialmente visíveis sob luz lateral. O documento detalhava algo chamado Experiência Acústica Reversa.
um experimento baseado na emissão de padrões sonoros em baixíssima frequência com o objetivo de registrar ecos temporais. A teoria era absurda à primeira vista. Certos pontos do oceano funcionariam como câmaras de ressonância temporal, onde sons emitidos em frequências específicas poderiam retornar como fragmentos de vozes, ruídos de eventos passados ou projeções de realidades paralelas. O Guardião, segundo o relatório, fora escolhido por sua estrutura adaptável e pelo fato de ter passado por águas profundas consideradas ressonantes em anos anteriores. A experiência fora iniciada em 1985, numa operação conjunta com consultores estrangeiros. Os nomes eram codificados, mas um deles assinava com as iniciais RMC e outro com HVE, ambos ligados a um laboratório oceanográfico dos Estados Unidos. Mas o que mais me abalou foi a última página do relatório. Diferente das outras, era uma folha de papel timbrado da própria Marinha, com tinta envelhecida e escrita manual. Ali, alguém escrevera com caligrafia firme, mas tensa. A escuta funcionou, mas não gostaram do que ouviram. Sem assinatura, sem data, sem explicação. Aquilo era mais do que um alerta. Era uma sentença. Uma espécie de epitáfio técnico enterrado num compartimento esquecido. Guardei o relatório comigo, escondido entre as camadas internas do meu traje de manutenção. Sabia que, se tentasse enviá-lo por meio digital, ele seria interceptado. Ou pior, apagado pelo mesmo sistema que já havia deletado registros anteriores sobre a escotilha fantasma. Agora tudo fazia mais sentido, mesmo que em uma espiral de absurdo. O Guardião não havia sido desativado porque era obsoleto, mas porque se tornara perigoso. Não por defeitos técnicos, mas por ter ouvido algo. Algo que não deveria ser escutado. E, no entanto, ali estávamos nós, mergulhando cada vez mais fundo, como se fôssemos conduzidos não por propulsão, mas por uma ordem maior, inaudível, que nos arrastava pela densidade das memórias esquecidas do mar. Voltei à sala do reator com uma sensação de urgência. O som rítmico, pulsante, que antes me causava dor de cabeça, agora parecia fazer sentido em um plano mais profundo. Era quase uma forma de linguagem, não codificada por humanos, mas por alguma inteligência antiga, refletida pelas paredes abissais e retornada àquele submarino como um eco do próprio tempo. Comecei a observar padrões, ciclos, pausas entre batidas que se assemelhavam a vírgulas, inflexões semelhantes a perguntas. E se aquilo que estávamos ouvindo não fosse apenas ruído, mas resposta? Uma resposta a algo que foi perguntado em 1985 e que agora voltava, não como dado técnico, mas como voz. Uma voz que escolhia corpos, sistemas e circuitos para se manifestar. Comecei a anotar em silêncio, durante os turnos noturnos, criando um dicionário primitivo daquilo que escutava. Estava obcecado. E talvez essa fosse a armadilha final do Guardião. Não afundar, mas enlouquecer. Os outros pareciam já ter desistido de entender. Apenas sobreviviam em turnos curtos, com expressões mortas e olhares evasivos. Aires, que antes me confiara os sussurros em latim, agora evitava qualquer conversa. Passava horas trancado no setor de cabos, escrevendo algo em seu diário, que mais tarde seria encontrado completamente em branco. Outro operador, Vasconcelos, começou a repetir frases do relatório em voz alta, como se estivesse em transe, até que precisou ser sedado. A embarcação não apenas conduzia uma missão, ela se tornava, pouco a pouco, uma cápsula de reverberação daquilo que havia escutado, e agora reproduzia, como um fonógrafo amaldiçoado, cada fragmento daquela escuta. O Guardião não navegava mais por propulsão. Ele seguia por impulso acústico de memórias herdadas, como se obedecesse a um chamado que jamais foi humano. Na última linha do relatório, em letra mais trêmula que as anteriores, alguém escrevera à mão: "A escuta não é bidirecional." Mas eles aprenderam a responder. Fechei a pasta com os dedos gelados e compreendi que não havia mais volta. O que havia sido ativado em 1985 agora retornava, e talvez estivesse nos usando para amplificar sua própria presença. Não nos guiávamos mais por bússolas ou mapas. Estávamos atravessando uma memória do mar, e ela não era muda. Estávamos ouvindo o oceano. E finalmente, ele respondia. Foi durante uma ronda de manutenção no setor intermediário do casco que a ilusão da lógica se desfez por completo. O relógio marcava pouco depois das 03h20 da madrugada, quando deixei minha cabine,
já sem qualquer intenção de dormir. O som ritmado do reator persistia como uma presença quase viva, e a tripulação havia começado a se esvaziar de vozes, de passos, de qualquer sinal humano que não fosse o peso dos olhos cansados. Alguns já evitavam cruzar os corredores sozinhos. Outros simplesmente desapareciam dos turnos e reapareciam em horas incompreensíveis, jurando que nunca haviam saído de seus postos. Mas naquela noite, foi o marinheiro Lima quem correu até mim. Os olhos arregalados e as mãos suadas, dizendo entre gaguejos que ele tinha voltado, que o capitão estava na ala de contenção de torpedos, caminhando como se nunca tivesse deixado o submarino. No começo, achei que fosse mais uma alucinação causada pela falta de sono ou pela exposição prolongada à vibração do reator. Mas havia algo no tom do rapaz que me impediu de descartar aquilo como simples delírio. Lima nunca fora do tipo supersticioso, e mesmo diante das manifestações mais bizarras que já testemunháramos até ali, as vozes nos dutos, os compartimentos que se apagavam da memória dos sistemas, as palavras em latim ecoando do sistema de ventilação, ele mantinha uma rigidez racional, quase cínica. Por isso, quando me agarrou pelo braço com força e apontou para o monitor de vigilância da ala de torpedos, o que vi congelou meu sangue. Na tela de baixa resolução, granulada por interferência magnética, uma figura caminhava lentamente em direção à câmera, de cabeça erguida, uniforme impecável, postura ereta. Não fosse pelo contraste de sombras cobrindo completamente o rosto, eu poderia ter reconhecido de imediato. Mas o detalhe que realmente rasgou qualquer véu de dúvida foi a insígnia. O uniforme que aquele homem usava era o padrão da Marinha Brasileira da década de 1990, já descontinuado há mais de 2 décadas. E na lapela esquerda, sobre o peito, havia um nome: Cap. R. Nunes. Capitão Roberto Nunes. O mesmo que, segundo os registros oficiais, havia morrido em 1994 durante uma simulação de mergulho profundo, a bordo do próprio Guardião. Minhas mãos tremeram enquanto ajustava o foco do monitor, mas a imagem parecia resistir a qualquer tentativa de clareza. A figura simplesmente caminhava em direção ao final do corredor e desaparecia em uma área que hoje sequer existia no layout atualizado do submarino. Aquela ala havia sido removida durante uma reforma em 2003, substituída por novos tanques de lastro. E, no entanto, ali estava ela, intacta, preservada no visor da câmera como se ainda fizesse parte da estrutura. Lima tentou cruzar o corredor para verificar pessoalmente, mas o sensor da escotilha indicava ambiente inacessível. Como se aquele setor tivesse sido isolado do restante da embarcação. Não fisicamente, mas dimensionalmente. Eu o impedi de seguir adiante. Não por medo de encontrar o que estava lá, mas pelo pressentimento avassalador de que aquele corredor, aquela ala e aquela figura não pertenciam mais ao nosso tempo. Nos dias seguintes, outras aparições ocorreram. Sempre nos turnos noturnos. Sempre próximas das zonas antigas do Guardião. Algumas testemunhas diziam que a figura caminhava lentamente, murmurando palavras ininteligíveis. Outros afirmavam que o oficial observava-os à distância, imóvel, como uma sombra à espera. Mas o que todos concordavam era que ele não possuía olhos. Onde deveriam haver globos oculares, havia apenas uma escuridão profunda, quase líquida, que parecia absorver a luz ao redor. A psicóloga de bordo, se é que podia ainda ser chamada assim, sugeriu isolamento para os que afirmavam ter visto o capitão morto. Mas quando ela mesma começou a escrever o nome Roberto, repetidamente em seu caderno de anotações, sem se dar conta, compreendemos que aquilo não era alucinação coletiva. Era uma infiltração, uma reemergência. O capitão Nunes havia sido um dos primeiros comandantes do Guardião, um dos responsáveis pela aceitação da embarcação como unidade ativa nos anos 80. Diziam que era um homem rigoroso, mas justo, e que conhecia o submarino como poucos. Sua morte, oficialmente registrada como falha de contenção de oxigênio durante simulação de emergência, nunca fora totalmente aceita pelos veteranos. Comentava-se, à boca miúda, que a causa real estava ligada a um colapso de comportamento após a primeira experiência acústica profunda, que ele começara a dizer coisas sem sentido, que falava com o casco, com as paredes, e que certa vez fora encontrado sentado ao lado do reator, murmurando: "Não estamos mais sozinhos aqui, por horas a fio." Quando finalmente morreu, seu corpo foi cremado imediatamente, sem funeral militar. E a Marinha ordenou silêncio absoluto sobre o incidente. Agora,
Quase 3 décadas depois, ele voltava. Era ele. E ainda assim, não era. Um reflexo mal reproduzido. Um eco de carne. A forma que surgia nos monitores e desaparecia nos corredores parecia repetir sempre os mesmos gestos. Como se seguisse uma rota pré-determinada. Como se encenasse eternamente os últimos momentos de sua sanidade. Comecei a observar padrões nas aparições. Sempre à mesma hora. 02:37. O mesmo horário em que, dias antes, os relógios da sala de propulsão haviam congelado. A mesma hora em que o reator entrava em silêncio absoluto por 17 segundos, embora apenas eu parecesse perceber. Era como se o tempo estivesse ancorado naquele momento. Como se estivéssemos repetindo uma cena. Não por vontade, mas por programa. Passei a acompanhar as câmeras em silêncio, todas as madrugadas, tentando prever quando ele voltaria. A figura surgia, repetia os mesmos passos, desaparecia. Mas certa noite, tudo mudou. Às 02:37, a silhueta parou no meio do corredor. Pela primeira vez. Virou-se diretamente para a câmera, e a escuridão onde estariam seus olhos parecia reagir. A imagem tremeluziu, e por um breve instante, o som do reator desapareceu completamente. Em seu lugar, ouvi um som seco, repetido, que só mais tarde consegui reconhecer. Batidas. 3 batidas lentas, como se alguém estivesse tentando chamar de dentro do casco. A imagem voltou ao normal, e o capitão sumiu do visor. Fiquei ali, encarando a tela vazia, com a certeza paralisante de que não estávamos lidando com uma aparição qualquer. Aquilo era uma mensagem. Ou pior, um aviso. Comecei a escrever tudo. Cada detalhe, cada horário, cada testemunho. Compilei os dados num relatório informal, destinado a ninguém, exceto a minha própria sanidade. Porque eu sabia, instintivamente, que o próximo passo daquela presença seria romper a barreira dos visores, dos monitores, dos reflexos. Que ela logo caminharia até nós, não como memória, mas como consequência. E que quando isso acontecesse, o Guardião deixaria definitivamente de ser apenas um submarino. Ele se tornaria, como seu antigo comandante, algo entre o que foi e o que ainda não é. Uma cápsula onde o tempo não flui. Onde os mortos andam. E onde os vivos apenas o seguem. Quando desci para a sala de propulsão naquela manhã, não esperava encontrar nada além do padrão desorganizado que se tornara a norma desde que o Guardião partira do litoral. O cheiro metálico do óleo antigo se misturava ao ar reciclado saturado de mofo salino, e o calor da sala, mesmo com os sistemas de refrigeração operando, criava uma névoa invisível que colava nas têmporas e irritava os olhos. O lugar parecia respirar junto com a embarcação, com cada pulsar do reator ecoando em ciclos ritmados, ora mais graves, ora mais agudos, como um fôlego subterrâneo e abissal. Eu já estava acostumado à dissonância sonora que a sala emanava, um zumbido que nenhum equipamento registrava, mas que se prendia ao fundo da consciência, como se fizesse parte da estrutura do próprio pensamento. Naquele dia, contudo, algo era diferente. O silêncio. O reator ainda vibrava, mas as máquinas que compunham o sistema de propulsão, motores auxiliares, transmissores de torque, até os visores analógicos que nunca foram substituídos, estavam imóveis, não por estarem desligados, mas por estarem presos, como fotografias fixadas no instante antes do movimento. No painel de instrumentos, os ponteiros dos relógios de bordo haviam congelado. Todos. Cada um deles marcava 02:37. Havia 3 relógios digitais e 2 analógicos. Redundância técnica, padrão antigo da Marinha para evitar falhas de leitura. E todos, sem exceção, estavam travados no mesmo minuto. Mais do que isso, os visores digitais ainda emitiam uma luz fraca, mas não pulsavam. Os dígitos estavam queimados na tela como se fossem permanentes. Passei os dedos sobre o mostrador principal, tentando reiniciá-lo, mas não houve resposta. Nenhuma falha elétrica detectada. Nenhum erro de sistema. Era como se o tempo tivesse parado ali. E só ali. Caminhei pela sala em passos contidos, ouvindo o som abafado das minhas botas no chão metálico. Ao me aproximar dos painéis de manutenção, notei outro detalhe. A luz ambiente parecia errada. Não mais fraca ou mais forte, mas diferente. Uma tonalidade levemente esverdeada substituíra o branco frio dos refletores do teto, como se estivéssemos mergulhados em um aquário profundo e esquecido. E quando encostei na lateral do compartimento de resfriamento primário,
senti algo mais estranho ainda. Ele estava frio. Frio como se tivesse sido desligado, mas o sistema dizia que ainda operava em carga máxima. Os medidores de temperatura, contudo, indicavam normalidade. A realidade se tornava inconsistente. Foi então que percebi a ausência total de som. Até mesmo o zumbido do reator parecia ter cessado. O silêncio era tão absoluto que escutei meu próprio batimento cardíaco reverberando no crânio. Olhei para o relógio de pulso. 02:37. Meu coração falhou uma batida. Verifiquei outro relógio preso ao console de backup. 02:37. Peguei meu rádio e tentei contato com a ponte. Sem retorno, sem chiado. Apenas estática muda, como se estivesse falando com o vazio. Aquilo não era uma pane, não era falha humana. Era uma fratura, uma rachadura no tecido do tempo. Algo havia acontecido naquele exato minuto, e o eco daquele momento continuava suspenso na sala de propulsão, como um looping congelado, um relicário de segundo eterno. E o mais perturbador: ninguém mais parecia ter percebido. Subi correndo pelas escadas de emergência e fui direto ao centro de comando. Encontrei o tenente César observando os monitores com expressão neutra, como sempre. Perguntei se havia havido alguma instabilidade nos sistemas a 02:37. Ele franziu o senho e respondeu que não. Que nada havia sido registrado. Que todos os sistemas funcionavam perfeitamente. Ninguém na ponte de comando, nenhum dos operadores, lembrava de algo incomum. Insisti. Falei dos relógios travados, da temperatura incoerente, do silêncio absoluto. Ele apenas me olhou por longos segundos, como quem avalia uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixa, e disse: "Talvez você precise descansar, Menezes. O guardião exige muito de nós." Desci novamente à sala de propulsão e encontrei tudo normal. O som havia voltado. Os relógios marcavam horas diferentes, cada um seguindo seu curso. Os visores digitais piscavam normalmente, como se nunca tivessem congelado. E por um instante, comecei a duvidar da minha própria sanidade. Será que eu mesmo havia imaginado? Que o cansaço estava distorcendo minha percepção? Mas havia uma prova. Peguei um dos registradores de pressão manual, um equipamento antigo que eu mesmo havia trazido para usar como controle paralelo. Ele ainda marcava a leitura de 02:37, com tinta. Um carimbo que não podia ser apagado. Guardei o aparelho em meu armário pessoal e o tranquei. Era meu único vestígio concreto de que algo, de fato, havia acontecido. Passei os dias seguintes tentando rastrear mais anomalias. Comecei a registrar tudo. Cada segundo fora do padrão. Cada palavra repetida pelos tripulantes em momentos estranhos. Cada movimentação fora de hora nos corredores. E, principalmente, comecei a marcar cada vez que o relógio pessoal se aproximava das 02:37. Em várias noites, o zumbido do reator mudava nesse exato minuto. Em outras, o rádio emitia um clique seco, como uma respiração contida. Era como se algo estivesse tentando me avisar. Ou como se um ponto fixo na linha do tempo estivesse sendo acessado, revisitado, regravado. E o guardião era o reprodutor. Um instrumento para repetir aquele instante. A única outra pessoa que parecia sentir algo similar era o marinheiro Lima. Ele me procurou uma noite dizendo que sempre acordava às 02:37, suando, mesmo quando tentava dormir cedo. Que às vezes sonhava com corredores inundados, com homens de uniforme antigo tentando abrir escotilhas que não existiam mais. E que, em todos os sonhos, ele via um relógio grande, preso a uma parede de aço, congelado. Eu perguntei a que horas estava o relógio. Ele não respondeu. Apenas fez um gesto com os dedos. 2, 3, 7. O tempo havia deixado de ser uma linha dentro do guardião. Tornara-se um círculo, um ponto fixo, uma batida, uma repetição. E talvez um aviso. Porque se algo nos forçava a reviver esse minuto, havia uma razão para isso. E eu temia o dia em que deixássemos de apenas assisti-lo e passássemos a habitá-lo permanentemente. Os sistemas de bordo do Guardião eram antigos, mas haviam sido modernizados às pressas, como enxertos apressados em um corpo velho demais para aceitar próteses. Os terminais funcionavam com uma mistura estranha de sistemas operacionais arcaicos e interfaces militares recentes. Parte da navegação ainda era feita por mapas vetoriais em preto e verde fosforescente, enquanto outras telas exibiam HUDs quase futuristas, com reconhecimento ocular e autenticação por pulso. Era como navegar por um museu que, de tempos em tempos, se conectava com o amanhã.
E foi justamente essa incompatibilidade de camadas tecnológicas que permitiu o que veio a seguir. Estava em um dos turnos da madrugada, isolado na sala de monitoramento térmico do reator, tentando rastrear mais anomalias como aquela que congelara os relógios da propulsão. A iluminação reduzida da cabine jogava sombras angulosas sobre os painéis. O som do reator oscilava com aquela pulsação quase humana que já se tornara parte do tecido da minha mente. Foi durante uma simples verificação de logs antigos que o erro surgiu. Uma sequência de comandos rejeitada gerou uma tela preta. Então, sem aviso, um diretório oculto apareceu. O nome, PRJ, ESP47. Pensei se tratar de algum backup corrompido. Mas ao acessá-lo, o terminal não solicitou senha. Apenas iniciou uma leitura silenciosa, como se já estivesse esperando para ser aberto. Dentro do diretório havia apenas um arquivo de vídeo, um arquivo de texto e uma imagem. O vídeo não pôde ser executado. O terminal travava sempre aos 7 segundos de carregamento, com uma mensagem de buffer incompleto. A imagem era um esquema técnico do próprio Guardião, mas com modificações que eu nunca vira antes. Havia uma estrutura circular conectada ao núcleo do reator por cabos grossos e uma espécie de antena acústica apontando diretamente para a quilha, como se quisessem escutar o próprio fundo do oceano. O arquivo de texto, no entanto, era o mais intrigante. Não tinha remetente, não tinha título oficial, nem data de modificação. Apenas uma linha de abertura. Projeto Espelho. Protocolo de observação acústica e inversão temporal submarina. Continuei lendo com atenção crescente, e o sangue fugindo do rosto. O texto explicava, em termos técnicos e filosóficos, que o fundo do oceano, mais especificamente determinadas regiões abissais do Atlântico Sul, emitiam uma frequência natural não identificável por instrumentos convencionais. Uma vibração subaudível, perceptível apenas em ambientes completamente isolados de estímulos externos. Segundo o documento, essa frequência não era aleatória. Ela continha padrões, ecos, como se algo estivesse reverberando para cima, do passado, ou de um estado anterior à consciência humana. Cientistas franceses e russos, sob sigilo máximo, haviam teorizado na década de 70 que essa vibração poderia estar ligada a um fenômeno chamado de ressonância reversa ambiental, uma espécie de memória natural do planeta, registrada nas placas tectônicas mais profundas. Mas nunca havia sido possível escutá-la. Até que a Marinha Brasileira, em parceria com uma divisão não nomeada da Marinha dos Essex-Selwa, adaptou o Guardião para ser o primeiro espelho marinho. A lógica era simples e aterradora. Se você mergulhasse fundo o bastante, em silêncio absoluto, com paredes suficientemente grossas, e removesse todos os estímulos da tripulação, talvez pudesse captar os sussurros do fundo. Não como som, mas como tempo. Como ecos congelados em frequência. A ideia era criar uma câmara de isolamento acústico completa, usando o submarino como invólucro de escuta. Um ouvido enterrado nas águas. O Guardião foi adaptado às pressas em 1984 para esse experimento. Navegou até o ponto chamado Echo 4. O mesmo para onde agora estávamos nos dirigindo, ainda que ninguém admitisse isso em voz alta, e ficou submerso por 37 horas contínuas. Durante esse tempo, o reator foi reduzido ao mínimo. Toda a tripulação foi instruída a manter o mais absoluto silêncio. E então, eles escutaram. O documento termina sem explicar exatamente o que foi ouvido. Apenas menciona uma sequência numérica e a frase: "O Guardião não apenas escutou, ele refletiu." Mais abaixo, em letras menores, uma nota: "Experimento inconclusivo. Reator apresentou comportamento anômalo. Pulso de tempo detectado. Comunicação com comando foi encerrada após 47 minutos de regressão aparente. Ordem de encerramento do projeto dada em 1990. Iniciativa removida de todos os registros." Eu rolei o cursor até o fim. Uma última frase. Se este arquivo foi aberto, é porque o ciclo foi reativado. O espelho se posiciona novamente. Fechei o terminal em pânico. Meu coração disparava como se eu estivesse diante do próprio reator prestes a explodir. Pela primeira vez, senti que algo maior do que todos nós estava se movendo sob nossos pés. O Guardião não era apenas uma embarcação obsoleta trazida de volta por necessidade ou emergência. Ele era uma cápsula. Um mecanismo construído para tocar, mesmo que brevemente, os véus do tempo. E nós, cada um de nós,
Éramos peças sacrificáveis em um experimento que já havia dado errado décadas atrás. Pensei em denunciar, em confrontar o tenente César. Mas algo em seu comportamento, aquela neutralidade clínica, aquela ausência de dúvidas, me disse que ele já sabia, ou pior, que ele fazia parte disso. Comecei a desconfiar que muitos ali não estavam servindo à Marinha, mas ao espelho. Que suas ordens não vinham da terra, nem da superfície. E que o verdadeiro comando daquele navio vinha de mais fundo, de mais longe, de mais atrás. Desde que li o arquivo, comecei a ouvir sons mesmo fora da sala de propulsão. Vozes repetidas, palavras que eu mesmo pronunciara dias antes, voltando com ligeiras distorções. Como se as paredes do submarino estivessem devolvendo as falas da tripulação em ordem trocada. Comecei a desconfiar de minha própria memória. Tinha feito aquela inspeção ontem? Ou ainda ia fazer? Um dia, ao acordar, encontrei meu próprio caderno de anotações aberto na página do dia seguinte, com registros que eu ainda não havia escrito. Palavras minhas, mas que ainda não tinham saído da minha boca. O guardião, percebi, não precisava mais de comandos. Ele operava com base em lembranças, em reflexos, em repetições do que ainda viria. O projeto Espelho não era apenas uma escuta profunda. Era um convite, um canal aberto. E nós já estávamos do outro lado. A sala de rádio do Guardião era um relicário de antenas encobertas por ferrugem, painéis analógicos que conviviam mal com transmissores digitais improvisados, e um silêncio sempre denso demais para o tamanho do ambiente. Ela ficava no setor intermediário, atrás da ponte de comando, e sempre exalava um cheiro metálico de poeira eletrônica. O operador-chefe, um homem pálido e metódico chamado Rocha, passava mais tempo ali dentro do que em seus próprios aposentos, como se o zumbido contínuo das ondas curtas fosse seu modo preferido de existir. Nos primeiros dias de missão, a frequência padrão era ocupada apenas por protocolos rotineiros, comandos de latitude, confirmação de status de propulsão e atualizações de bordo extremamente breves. Nenhum contato externo, nenhuma instrução de comando. Era como se estivéssemos em quarentena de comunicação, e isso se encaixava na lógica do sigilo. Mas foi na madrugada do 6º dia que algo mudou. Tudo começou com um simples estalo de microfonia. Um ruído súbito, semelhante a um impacto abafado sobre metal submerso, cortou o sinal da frequência 81.4, obrigando Rocha a reiniciar os canais manuais. Foi durante esse processo que ele percebeu algo estranho. Havia uma transmissão contínua captada na frequência 137.0, um canal não listado nos manuais e fora dos protocolos militares brasileiros. Inicialmente, pensou tratar-se de ruído atmosférico, interferência de radar, ou mesmo algum teste de eco sonar. Mas o sinal não cessava, era constante, e mais do que isso, era ritmado. Pulsava. Rocha me chamou para escutar. A cabine estava mergulhada em penumbra, apenas iluminada pelas telas verdes que tremulavam com as ondas captadas. O que ouvimos foi inumano. Um som grave, semelhante ao batimento de um coração, mas irregular. Em meio ao compasso arrítmico, havia murmúrios. Palavras indistintas, como vozes soterradas sob camadas de água. Pareciam vir de longe demais, como se tivessem atravessado o tempo e a pressão das fossas para chegar até aqui. Uma das vozes repetia uma sequência de fonemas que, quando isolados e desacelerados, soavam como um sussurro quase infantil dizendo: acordamos. Mas não era a hora ainda. Era impossível que aquilo fosse um sinal humano. O mais aterrador, porém, foi o efeito que teve sobre Rocha. Durante 30 segundos, ele permaneceu imóvel, olhos fixos na tela de espectro. Sua respiração tornou-se rasa, e ele começou a murmurar algo em resposta. Pegou o gravador de fita magnética, uma relíquia que só era usada em testes redundantes, e com voz lenta, gravou uma única frase. Eles dormiam por um motivo. E nós os chamamos. Quando terminou, caiu no chão em convulsão. Tentamos contato médico, mas os instrumentos não detectavam alterações neurológicas. Seu corpo parecia normal, mas sua mente estava presa. Os olhos abertos, mas não reagiam a nada. Ele foi levado à enfermaria, e mesmo inconsciente, sua boca continuava a formar sílabas com a mesma cadência do sinal. Quando fui verificar a gravação, a fita que ele havia usado, ela estava em branco. Nenhum dado magnético registrado. Como se o som jamais tivesse existido. Mas eu havia escutado. Outros também haviam escutado. O comandante ordenou silêncio absoluto sobre o ocorrido
e bloqueou a frequência no sistema de rádio, com um código de encriptação de 3 níveis. Mas isso não impediu que ela continuasse transmitindo. Mesmo fora da cabine, mesmo com os transmissores desligados, a frequência 137.0 podia ser ouvida por alguns, em sonhos, em ecos pelos corredores, no tilintar dos metais do casco. Eu mesmo comecei a escutar, não pelos ouvidos, mas dentro do crânio. Uma vibração que ressoava como um sussurro interno, dizendo sempre as mesmas palavras. Você já esteve aqui. Outros tripulantes começaram a relatar sintomas semelhantes. Insônia, visões noturnas, sensações de déjà-vu envolvendo locais do submarino que jamais haviam visitado. Um cabo de 19 anos, responsável pela manutenção do painel hidráulico, disse ter visto a si mesmo, parado à sua frente, no compartimento de torpedos. O próprio Rocha, mesmo em coma, foi encontrado 2 noites depois fora da enfermaria, sentado no chão do corredor, escrevendo com as unhas numa prancheta de metal. Os dizeres estavam em latim rudimentar. Sonus fractus, iterum initium. O sono foi quebrado. O início recomeça. Foi então que percebi o padrão. A frequência 137.0 não era uma transmissão de fora. Ela vinha de dentro, do guardião. Mais precisamente, da estrutura de ressonância conectada ao reator. Aquela mesma que o projeto Espelho havia adaptado. Era como se o submarino inteiro, agora, funcionasse como uma antena viva, amplificando ecos de algo muito mais profundo, mais antigo que qualquer um de nós. E isso explicava a pulsação. O reator não vibrava por falha técnica. Ele estava sincronizado com essa frequência. Alimentava-se dela. Respondia a ela. Estava em simbiose com ela. Os dias seguintes tornaram-se mais turvos. A linha do tempo parecia se dobrar. Certos eventos ocorriam 2 vezes, com ligeiras diferenças. Uma conversa que eu já havia tido com o engenheiro da proa repetia-se palavra por palavra, mas com o detalhe invertido de quem segurava a prancheta. Um alarme soava, e ao ir verificar, já estava registrado no log de 40 minutos antes. Como se estivéssemos vivendo repetições descontínuas, variações da mesma travessia. A frequência seguia ativa, mas agora parecia mais urgente. Os murmúrios tornaram-se gritos abafados. A pulsação, mais intensa. Às vezes, tudo cessava por 137 segundos, um padrão que voltou a aparecer. E durante esse tempo, o próprio guardião ficava imóvel. Todos os instrumentos zeravam. As luzes reduziam-se a um brilho azulado fantasmagórico, e ninguém conseguia se mover. Era como se o tempo desligasse. Os relatos começaram a ser omitidos dos registros. Ninguém mais queria admitir que ouvia, que via, que lembrava do que ainda não havia acontecido. Todos estavam cansados, assombrados, com medo de dormir. A frequência passou a ser chamada de o coração do guardião. E era isso mesmo. O som de algo que pulsava, ainda que nunca tivesse nascido. Uma consciência submersa, feita de camadas esquecidas do oceano, escavada por erro humano, e agora acordada, inquieta, procurando os olhos de volta. Mas ela não via com luz, via com som, via com memória. Eu soube então que não estávamos mais navegando. Estávamos sendo conduzidos. Como glóbulos num sistema circulatório muito maior, sendo arrastados em direção a um órgão adormecido. E a frequência era seu chamado. O guardião respondia. E nós, mesmo sem saber, já éramos parte de seu eco. Nos dias que seguiram à intensificação da frequência 137.0, a atmosfera dentro do guardião se tornou tão densa e opaca quanto a água que nos cercava. O silêncio que antes era inerente ao cotidiano submerso agora parecia um organismo vivo. Algo que preenchia os corredores como um gás invisível e pesado. Os ruídos normais, os estalos do casco, o ronco dos tubos de ar, os zumbidos elétricos, já não estavam mais ali da mesma forma. O submarino, em si, parecia respirar por conta própria. E o que antes era rotina, agora se moldava em pequenos distúrbios de percepção. Mas nada foi tão evidente quanto os desaparecimentos. Começou de forma quase imperceptível. O primeiro a assumir foi um cabo chamado Moreira, jovem, discreto, responsável pela inspeção dos estabilizadores de popa. Ele simplesmente não apareceu para o turno noturno. Procuraram nos alojamentos, nos compartimentos técnicos, na enfermaria, nas zonas de contenção. Nada. A princípio, pensaram que poderia estar em algum ponto de manutenção, onde o sinal de rádio não alcançava. Mas o que causou inquietação imediata
foi o fato de seu nome desaparecer das planilhas de presença. Simplesmente não estava mais lá. Nem nos arquivos digitais, nem nos registros impressos. Sua cama, no entanto, permanecia feita. Suas botas estavam alinhadas ao pé da beliche. O uniforme sobressalente continuava dobrado no armário. Mas não havia fotos, etiquetas, nem bilhetes escritos à mão. Era como se Moreira nunca tivesse embarcado. O segundo foi o técnico de sonar auxiliar, conhecido apenas como Vidal. Diferente de Moreira, ele era um homem de fala rápida, piadas sarcásticas e queixava-se de tudo, da comida, da umidade, da programação do reator. Quando desapareceu, o efeito foi mais notado. Alguém que preenchia o ambiente de sons súbitos deixa um eco maior quando se cala. Mas, de novo, não houve alarme, nem vestígios. A diferença desta vez foi que os colegas mais próximos juravam lembrar de conversas tidas com ele no mesmo dia. Um dos engenheiros chegou a afirmar que ele havia se queixado de uma dor de cabeça intensa logo após cruzar um corredor de manutenção, onde a temperatura parecia inexplicavelmente mais baixa. O comandante ignorou os relatos e disse apenas que Vidal havia sido evacuado por motivos médicos, o que claramente era mentira. E mesmo assim, ao acessar os arquivos, lá estavam os documentos de liberação, com assinatura digital. O problema era que a assinatura era de um oficial que já estava morto há 12 anos. A tripulação começou a se retrair. Ninguém mais dormia com tranquilidade. As luzes das cabines passaram a ser mantidas acesas. Alguns passaram a andar em pares. Um grupo informalmente instituiu a vigília cruzada. 4 marinheiros acordados durante a madrugada, alternando turnos não oficiais para certificar-se de que todos ainda estavam lá. Mas isso também falhou. Uma madrugada, dos 4 homens da vigília, apenas 3 estavam presentes ao amanhecer. E ninguém conseguia se lembrar exatamente de quem era o quarto. Tentei manter a sanidade catalogando tudo. Criei um diário escondido dentro de uma das tubulações de escape do reator, onde escrevia os nomes de todos que eu via diariamente, tentando mapear suas rotinas. Mas, com o passar do tempo, alguns desses nomes começaram a perder sentido. Eu lia Martins e não conseguia visualizar seu rosto. Lia Barreto e não recordava a voz. A ausência de memórias não parecia natural. Era como se fossem apagadas retroativamente. Como se o ato de sumir estivesse sendo retroinjetado no tempo, apagando também as lembranças. Comecei a testar com fotografias. Tirei uma de grupo, usando uma câmera analógica antiga que eu havia trazido por nostalgia. 10 homens em pose, sorrindo, segurando canecas de café. No dia seguinte, havia apenas 7 pessoas na foto. O fundo permanecia o mesmo. As cadeiras, os braços pousados sobre os ombros dos outros, tudo ainda estava ali, exceto os corpos. Como sombras mal recortadas. Passei a verificar as gravações das câmeras de segurança, e os lapsos eram visíveis. A imagem fluía normalmente, até que em certo ponto, uma figura simplesmente deixava de estar no quadro, sem movimento de saída, sem transição. Um corte seco, como se houvesse um erro de edição numa fita antiga. Eu sabia o que isso significava. O guardião estava se desfazendo. Ou melhor, ele estava substituindo suas peças orgânicas, como se a própria navegação dependesse da exclusão de quem já não era necessário. Mas isso não era feito pela Marinha, nem por ordem superior. Era um mecanismo interno. O submarino, de algum modo, havia desenvolvido seu próprio ciclo de existência. O que mais me inquietava era a ausência de pânico. Os que restavam, mesmo desconfiados, mesmo tensos, agiam como se aquilo fizesse parte da missão. Como se o desaparecimento fosse o destino aceito de quem embarcava. E mesmo eu, com todos os sinais de alerta, comecei a aceitar certos vazios como naturais. Foi quando percebi que não era apenas a tripulação que diminuía. Os próprios compartimentos estavam mudando. Um corredor que antes levava à sala de armazenamento agora dava para uma parede de aço liso. A cozinha perdeu 3 metros de profundidade de um dia para o outro. A sala de recreação foi engolida por uma nova divisória que surgira sem ruído ou solda. O guardião estava se comprimindo. Ou nós estávamos sendo comprimidos dentro dele. E a frequência 137.0 não parava de emitir. Agora ouvíamos sons de sinos, como os de boias distantes, e gritos em reverso. Um técnico que desapareceu uma noite antes de seu aniversário deixou uma mensagem colada no espelho do banheiro. Ainda estou aqui. Só não na mesma parte do tempo que você.
Pensei em fugir. Mas a verdade era que não havia para onde. Estávamos em algum ponto do Atlântico onde o sinal GPS era substituído por coordenadas numéricas incompreensíveis. As estrelas estavam erradas. Quando se olhava pela escotilha, elas pareciam ligeiramente desalinhadas, como se estivéssemos flutuando numa versão deformada do oceano real. Talvez não fosse mais o Atlântico. Talvez fosse o reflexo dele. O espelho. A repetição. A purga. Passei a escrever compulsivamente. A copiar os nomes dos desaparecidos em todo pedaço de papel que encontrava. Uma obsessão que me impedia de esquecer. Era minha única defesa. Se eu lembrasse deles, então eles haviam existido. E talvez isso bastasse para impedi-los de sumir por completo. Mas, certa noite, encontrei um bilhete em minha própria caligrafia, enfiado entre as páginas de um manual técnico que jamais havia lido. Quando for a sua vez, será como dormir. Mas o que acorda não será você. E desde então, cada vez que fecho os olhos, escuto uma versão da minha própria voz me chamando de outro lugar no navio. Um lugar que está ficando mais próximo. Um lugar onde os que desapareceram talvez estejam. Ou pior, de onde nunca saíram. E o guardião continua navegando. Cada vez mais fundo. Cada vez mais vazio. O som do casco rangendo se tornava mais frequente à medida que descíamos. Não um estalo de pressão comum, mas um lamento metálico que ressoava com um timbre quase orgânico, como se o próprio submarino estivesse protestando contra o caminho que seguíamos. O guardião, que há semanas já parecia ter rompido a lógica da realidade física e humana, agora avançava para um destino que não constava em nenhum mapa, em nenhuma carta náutica, nem mesmo nas suposições mais ousadas dos teóricos de operações militares ultra-secretas. O ponto marcado apenas como Echo 4 surgiu nos monitores como uma coordenada órfã, cercada de ausência. Sem profundidade registrada, sem geologia definida, sem fauna, sem correntes. Uma espécie de buraco mudo no oceano. Um ponto cego do planeta onde até os satélites se perdiam em ruídos. O oficial chamado César, aquele mesmo que nunca tirava os óculos escuros e raramente era visto comendo ou dormindo, assumiu a navegação direta. O comandante, que até então mantinha alguma aparência de controle, passou a agir como um observador passivo, consultando relatórios em branco, assinando folhas com nomes que não eram os nossos, como se estivesse participando de uma simulação que já havia sido decidida antes mesmo de começarmos. A escotilha proibida, aquela que não constava nos mapas, que era apagada de todos os registros eletrônicos, que resistia a qualquer tentativa de catalogação, permaneceu lacrada durante os 2 primeiros dias de descida. Mas havia algo diferente em seu entorno. A temperatura no corredor ao lado dela se manteve constante em 3,7 graus Celsius, mesmo quando o restante do guardião enfrentava variações severas devido à profundidade. Luzes do teto começaram a piscar cada vez que alguém se aproximava daquela área. E então, no início da terceira madrugada de mergulho, enquanto cruzávamos 9.200 metros de profundidade, uma cifra que desafia qualquer limite conhecido da crosta terrestre naquela região, os alarmes se desligaram. Todos, de uma vez. Sem som, sem luz vermelha. Apenas um clique seco, como o de um relógio que se recusa a continuar marcando o tempo. Foi quando a escotilha se abriu. Não com violência. Não com ruído. Simplesmente, deixou de estar fechada. Acompanhei a cena de longe, pelo monitor de manutenção da sala de reatores. Vi a porta se mover sozinha, revelando o compartimento que antes não existia, agora iluminado por uma luz azulada e pulsante. Uma tonalidade impossível de reproduzir, algo entre o reflexo de uma geleira e o brilho residual de uma retina sob anestesia. A luz não invadia os corredores. Ela parecia absorver tudo ao redor. Os homens que estavam próximos hesitaram. Um dos mais jovens, o marinheiro Veloso, deu um passo à frente e parou. Sua sombra se projetou para dentro da sala recém-aberta, mas não voltou. A silhueta desapareceu como se tivesse sido apagada da física. E quando ele deu mais um passo, cruzando o limiar da escotilha, seu corpo inteiro se apagou também. Não sumiu com efeito ou explosão. Apenas deixou de ocupar espaço. Não houve grito. Não houve impacto. Ele desapareceu sem ser engolido. E segundos depois, a luz azul aumentou de intensidade, como se tivesse se alimentado. O silêncio que se seguiu durou 5 minutos. Ninguém se moveu. Os que estavam próximos se afastaram em marcha lenta,
como se o ar tivesse se tornado viscoso. O corredor que levava até a escotilha se contraiu. O metal das paredes pareceu respirar. Eu fui até a cabine de observação e encontrei o tenente César lá dentro, parado, observando os instrumentos, que agora mostravam apenas um valor fixo. 00000. SO4. Entrada validada. Não havia mais profundidade, nem velocidade, nem posição. Era como se estivéssemos flutuando num não lugar, fora do oceano, fora do tempo. Ele me olhou pela primeira vez sem os óculos. Seus olhos estavam completamente negros. Não havia íris, nem esclera, nem brilho. Apenas duas esferas densas e opacas, como as do peixe-diabo das fossas abissais. E ele disse: chegamos. Mas isso é só o começo. Fui chamado para avaliar os níveis de energia do reator logo em seguida. Estavam todos normais. Normais demais. Os sensores mostravam uma estabilidade que jamais existira em todo o histórico operacional do Guardião. A pressão interna era perfeita. A temperatura, ideal. O núcleo emitia 137.0 Hz, sem variação, sem ruído. Era como se o reator estivesse congelado em seu estado máximo de eficiência. E foi nesse momento que percebi que já não ouvia mais meu próprio batimento cardíaco. A pulsação, que antes ressoava sutilmente em meus ouvidos sob o capacete de inspeção, agora era substituída por outra batida. Uma que vinha de fora, do casco, do fundo. Como se o próprio mar tivesse desenvolvido um ritmo cardíaco. Como se estivéssemos ouvindo os batimentos de uma entidade adormecida. Um coração do Atlântico. Uma criatura ou consciência, que até então dormia. Nos corredores, os homens que restavam já não conversavam. Passavam uns pelos outros com olhares vazios, como sonâmbulos conscientes de que não havia retorno. A cada curva de compartimento, eu tinha a estranha sensação de que os rostos estavam trocados. Alguns olhos pareciam ocupados por presenças diferentes. Uma mão tremia demais. Um passo era silencioso demais. Ninguém questionava mais nada. Ninguém mencionava os desaparecidos. Nem a luz azul. Nem a escotilha aberta. Era como se todos, de forma involuntária, já estivessem adaptados à nova ordem, à profundidade, ao limiar. E quanto a mim, comecei a esquecer. Palavras sumiam. Lembranças da superfície se apagavam. Eu já não lembrava do rosto da minha filha, nem do som exato da voz dela. O nome da minha esposa vinha com dificuldade. Comecei a escrever datas nas paredes com carvão. Números, códigos, frases que eu não sabia se eram minhas. Uma dizia: quanto mais fundo, menos o tempo consegue te alcançar. E então, como se marcasse o ponto sem retorno, a luz azul invadiu o sistema elétrico. Começou a piscar pelas luzes de emergência. Depois nos monitores. Depois nos olhos dos homens. E por fim, nos espelhos. Era como se o reflexo do guardião, um outro guardião, talvez mais antigo, talvez mais real, estivesse se sobrepondo a este. As bordas do submarino começaram a parecer menos sólidas. Como se os limites da matéria estivessem sendo reescritos. Vi meu próprio rosto num dos painéis reflexivos, e ele não piscava junto comigo. Ele estava parado, apenas observando. E depois sorriu. Um sorriso que eu nunca fiz. A descida terminara. Mas o que despertamos acabara de subir. Acordei na cadeira da sala de manutenção com a garganta seca e o som do meu nome sendo sussurrado pelo interfone, embora o canal estivesse desligado. A voz não era uma que eu conhecesse, mas havia algo nela que me fazia sentir como se já tivesse ouvido aquela entonação. Num sonho antigo ou numa memória borrada de infância. Levantei devagar. As luzes estavam todas no tom azul que agora parecia permanente. O guardião respirava de maneira diferente. Não era metálico. Era úmido. Os corredores soavam como pulmões submarinos. A pressão ambiente, mesmo estabilizada, provocava uma sensação de vertigem contínua. E os sensores auditivos já não captavam sons da tripulação. Apenas o pulsar surdo do reator. E aquela frequência de 137.0 Hz, ecoando por toda a estrutura. Como se cada parafuso vibrasse em uníssono com algo que estava, ou havia estado, vivo ali. Recebi um chamado silencioso pelo terminal de emergência. Apenas uma linha de texto piscava no monitor. Comando requisita sua presença. Sala Alfa 0. Mas o estranho é que essa sala não existia nas plantas. Nunca existiu. Não havia sido mencionada em nenhum relatório,
Nem constava nos registros físicos ou digitais. E mesmo assim, minhas pernas sabiam para onde ir. Como se o caminho tivesse sido traçado dentro de mim, não fora. Cruzei os corredores como se estivesse em transe. Cada curva era familiar e, ao mesmo tempo, nova. Algumas portas tinham desaparecido. Outras se alargaram. O casco já não seguia as medidas lógicas de um submarino. As distâncias se estendiam ou se contraíam, como se estivéssemos dentro de algo orgânico, vivo, em mutação. Quando cheguei à sala Alfa Zero, ela já estava aberta. Lá dentro, encontrei o Tenente César sentado, olhando para um monitor antigo, de tubo, com imagem em preto e branco. O aparelho parecia desconectado de qualquer circuito. E, no entanto, transmitia algo. Não havia som, apenas imagens estáticas que se alternavam. Primeiro, o interior do reator, mas não como ele era. A estrutura estava desgastada, enferrujada por décadas, coberta por lodo marinho. Depois, a imagem mudou para um corredor vazio, mas as sombras no chão mostravam movimento, como se alguém caminhasse por ali sem ter corpo. Então, por fim, surgiu um rosto, o meu. Mas não era exatamente eu. Era como se fosse uma versão envelhecida, cansada, talvez 20 ou 30 anos mais velha. A pele flácida, o cabelo ralo, a barba por fazer. Mas o que me causou calafrios foi o fato de que aquele rosto não tinha olhos. Apenas cavidades escuras. E mesmo sem pupilas, ele me olhava. Senti o sangue gelar. A imagem ganhou vida. A figura moveu os lábios. E uma voz, grave, saturada, como se saísse de dentro de um tonel de água, começou a falar. Você já completou essa jornada antes. Mas desta vez, será diferente. Eu tentei me afastar, mas meus pés não obedeciam. As mãos estavam paralisadas, presas ao metal da cadeira. A transmissão continuou. Você estava lá quando eles abriram o projeto. Você viu a porta se formar. Você sentiu o tempo dobrar. A imagem se aproximou. Era como se ele estivesse dentro do monitor e, ao mesmo tempo, fora dele. Quantas vezes você acha que já desceu neste submarino? Quantas vezes você ouviu a frequência? Quantas vezes você nos chamou? Nesse momento, uma segunda tela ligou-se sozinha, ao lado da principal. Nela, apareciam arquivos datados de 1991, 2003, 2012, todos contendo o nome Lucas Menezes. Meu nome, como técnico de propulsão, em missões classificadas. Mas em anos nos quais eu sequer estava ativo, ou que nem constavam em minha ficha. Um dos relatórios era assinado por mim com caligrafia idêntica à minha, e eu jamais o havia redigido. Outro continha um relatório final de missão com uma frase semelhante à que eu lera semanas antes, sobre a escuta reversa. O ruído respondeu. Mas não com som. Com forma. Era como se todas aquelas versões de mim tivessem estado ali, repetindo a mesma trajetória. Como se o guardião fosse uma cápsula não de metal, mas de tempo fragmentado. Um espelho que não reflete luz, mas versões. Passadas, falsas, ou futuras. A imagem piscou. O rosto sem olhos sorriu. Você se lembra da escotilha? Ela já se abriu antes, e você tentou fechá-la, tentou nos impedir. Mas sempre volta. Porque a memória é uma corrente, e você é um elo. A tela se apagou. César se levantou, sem dizer palavra. Seus olhos negros voltaram a me encarar. Ele estendeu a mão para o console, e a luz da sala apagou. Por um instante, tudo ficou escuro. E então, o painel principal do submarino, o da sala de comando geral, acendeu com uma mensagem que nunca havia sido programada. Registro de ciclo. Instância 17. Abertura confirmada. Corri de volta ao compartimento de controle do reator. As telas agora mostravam registros duplicados. O núcleo havia entrado em modo de compressão temporal. Era uma função que nem mesmo deveria existir. O submarino inteiro parecia estar vibrando fora da realidade. Os cabos pulsavam. O som da frequência agora podia ser ouvido até mesmo fora dos instrumentos. Vibrava na pele, nos dentes, nas articulações. Era como estar dentro do coração de algo que respirava não ar, mas tempo. E então ouvi minha própria voz, vinda do interfone. Mas eu não estava falando. A voz dizia: Lucas, hora de terminar. Você sabe o que fazer. Era a mesma frase que eu gravara em fita, nos meus pesadelos, que ecoava no fundo da memória como um sussurro que vem da infância. Ou do futuro. Comecei a entender. O Guardião não era apenas um submarino. Era um condutor de ciclos.
Um templo afundado para a repetição. Uma máquina de gerar versões. Algo entre o corpo e a ideia. E eu, como tantos antes de mim, ou depois, estava preso a ele. Cada descida reiniciava um caminho. Cada escotilha aberta reacendia o experimento. E a cada tentativa de fuga, algo retornava mais forte, mais consciente. O mar não era um abismo. Era um espelho enterrado. E nós, os navegantes, não passávamos de reflexos tentando lembrar que já fomos inteiros. Mas agora, a voz estava dentro da máquina. E ela era minha. Eu permaneci ali, imóvel, diante do painel que continuava piscando com mensagens que não deveriam existir. As telas se alternavam entre informações do reator, gravações de arquivos antigos, distorções temporais, e a minha própria imagem capturada por câmeras que eu não sabia que existiam. Imagens de mim em outros turnos, com outros uniformes, com rugas que ainda não tinham surgido, marcas no rosto que pareciam cicatrizes que eu ainda não possuía. Havia uma versão minha com o rosto queimado, outra com os olhos fundos e pretos como se tivessem sido escavados, e uma terceira usando um traje que nunca foi regulamentar na Marinha Brasileira. Todas essas imagens vinham de dentro do Guardião, como se ele tivesse presenciado todas essas versões e gravado cada tentativa. O submarino não estava nos levando a um destino físico, mas a um ponto dentro de uma espiral. E eu finalmente entendi que o termo descida não significava mergulho, mas reincidência. Não estávamos em uma viagem. Estávamos em um retorno. Um retorno forçado. Um ciclo fechado que mastigava qualquer noção de início e fim. E tudo aquilo girava em torno da escotilha. Ela agora estava aberta. A sala onde ela se encontrava, até então trancada por camadas físicas e digitais de segurança, estava acessível. Não houve alarme, não houve comando. Apenas uma liberação silenciosa, como se algo ali dentro tivesse finalmente decidido nos aceitar. Ou exigir nossa presença. A luz azulada que emanava de seu interior agora preenchia lentamente os corredores próximos. E o metal das paredes deixava de ser opaco e começava a brilhar, como se estivesse ficando translúcido sob um calor invisível. Os membros restantes da tripulação, aqueles que ainda não haviam desaparecido, estavam todos na sala de comando, imóveis, hipnotizados por algo que apenas eles viam. Um marinheiro murmurava datas sem parar. Outro desenhava um símbolo triangular com um círculo no centro sobre sua pele com uma caneta quebrada. O tenente César sorria, parado diante de um console inativo, como se contemplasse algo que nós, os outros, jamais poderíamos compreender. Foi nesse momento que compreendi o que eu precisava fazer. Algo em mim, e não me refiro à consciência racional, mas a uma memória primitiva e implantada, sabia que aquela era a última oportunidade. E não no sentido dramático de uma missão militar, mas como uma última chance de quebrar o ritmo, de silenciar o eco. Corri até a cabine de gravação de emergência. Uma pequena sala com equipamento de fita magnética, usado décadas atrás como redundância em situações de blackout completo. Não era mais usado oficialmente, mas eu sabia que funcionava. O motivo pelo qual eu sabia era mais perturbador que qualquer outra coisa. Eu já estivera ali antes. E lembrava claramente de ter gravado aquelas palavras que ainda não havia dito. Sentei, respirei, liguei o equipamento. A fita começou a girar. Não houve ensaio. Apenas verdade. Apenas entrega. Se você está ouvindo isso, então falhei. Ou talvez tenha conseguido apenas adiar o que não pode ser evitado. Meu nome é Lucas Menezes, técnico de propulsão da Marinha do Brasil. Este é o submarino nuclear Guardião, SBN-02. Fomos enviados a uma missão sem nome, sem data de retorno, sem justificativa plausível. Eles nos disseram que era uma inspeção de rotina, mas havia silêncio demais. E um reator que pulsa como se tivesse coração. Desde que embarcamos, o tempo começou a distorcer. Os corredores não levam mais aos mesmos lugares. Alguns tripulantes desapareceram sem deixar vestígios. Outros esqueceram que existiram. E o restante parece não lembrar mais que está aqui. Há arquivos de mim em datas onde eu sequer servi. Há imagens de mim envelhecido dentro da estrutura do reator. Como se eu já tivesse estado aqui. Como se eu nunca tivesse saído. Como se o tempo estivesse preso. E nós fôssemos os ossos que seguram a eternidade aberta. A fita continuava rodando. Minhas mãos tremiam. Meu rosto queimava como se estivesse sendo puxado de dentro para fora por uma força que não tinha nome. Continuei. Nós abrimos uma escotilha que não devia ser aberta.
Ela não estava no projeto. Não constava nos mapas. Mas ela nos chamou. Falava conosco pelos dutos. Chamava pelo nome. E dentro dela, há uma luz que não pertence a este mundo. Uma luz que atravessa o pensamento. Uma luz que reflete coisas que ainda não aconteceram. Eu a vi. Eu a reconheci. Ela me conhece. Ela me chamou pelo nome com a minha própria voz. Eu sei que este submarino não é um veículo. Ele é um ritual. Um recipiente. E esta fita é apenas um aviso. A última parte eu disse com a voz embargada, quase sussurrando. Se essa gravação chegou até você, que seja como registro, como advertência. Não reative o guardião. Ele não está inativo. Ele não está esquecido. Ele está esperando. Como uma máquina de ecos. E o que ele reflete? Somos nós. Mas não como somos, mas como poderíamos ser. Ou como jamais deveríamos ter sido. O mar abriu os olhos. E o tempo já não pertence a nós. Desliguei a fita. Executei o protocolo de ejeção magnética. A cápsula com o registro seria disparada pelo tubo de segurança para a superfície, com a última reserva de energia dos sistemas secundários. Em segundos, o painel apagou. O submarino entrou em modo passivo. Mas a escotilha continuava aberta. A luz azul agora vazava por todos os sistemas, como se fosse um líquido atravessando as veias do casco. Me levantei e fui até ela. Atrás de mim, ouvi o eco de dezenas de passos que não pertenciam a ninguém. As vozes voltaram a falar. Algumas eram minhas, outras, minhas versões, meu reflexo, meu reverso. E quando entrei na sala da escotilha e me encarei naquele espelho que não refletia imagem, mas trajetória, eu finalmente entendi. O guardião nunca foi um submarino. Ele foi o túmulo do tempo. E eu era o único corpo que ainda se movia dentro dele.